Sejam bem-vindos a mais um vídeo com Eliane Leary. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de quem nós não devemos temer. Amém? Então, vamos para essa passagem na Bíblia. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler apenas alguns versículos, versículo de 4 a 12. Então, fica até o final que eu tenho uma palavra para você hoje, amém? Essa palavra ela vai nos edificar, vai nos ajudar. E seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Eliane Liri. Gostaria de agradecer ao novo inscrito essa semana, amém? Então, vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte: diga-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asas, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não estejais solícitos de como ou que haver de responder, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Amém? Então, vou parar aqui nessa palavra. Queridos, essa palavra que está no livro de Lucas, capítulo 12, quando você tiver um tempinho, se você puder ler todo esse capítulo, vai ser edificante para você. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós não devemos temer o homem. A palavra está dizendo que o dia que eles levarem o povo de Deus perante as autoridades, aqui está falando sobre a sinagoga, está falando de autoridades, mas o dia que isso acontecer, para nós não estarmos preocupados com o que vamos falar, como vamos nos apresentar ali, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele vai nos instruir naquele momento. Então é só confiar em Deus, amém? A palavra diz para nós temermos aquele que não mata só o corpo, mas aquele que além de fazer todo aquele trabalho dele, ele ainda é aquele que vai levar você para o inferno, para o lago do fogo. É aquele que está ao nosso derredor todos os dias para querer nos, como é que se diz? Para nós cairmos no laço dele, cair na tentação e pecar. E esse inimigo da alma, ele trabalha constantemente contra os filhos de Deus, contra os escolhidos do Senhor. Para quê? Para não só saquear o tempo que nós temos para adorar o Senhor, para honrar o Senhor, com louvores, oração, leitura da palavra, para que nós não tenhamos realmente um relacionamento com Deus. Ele, como a palavra de Deus diz, ele veio para matar, roubar, destruir, e nós, como sabedores, que o nosso inimigo, o nosso maior inimigo, ele é astuto, ele é sábio, ele usa de estratégias que às vezes nós nem mesmo conseguimos pensar nesse tipo de estratégia, porque ele é tão ágil, tão sábio, que às vezes ele arma
a armadilha dele de uma maneira que você sabe que não é para cair, você já caiu ali alguma vez, e você está ciente que não é para você lidar com aquele tipo. De repente ele vai e ele começa a te persuadir, quando você cai na armadilha dele. E às vezes, quando você cai na armadilha dele, num pecado que você costumava fazer, um pecado que você se deliciava, porque tem aquelas coisas que fazíamos no passado que nos trazíamos prazer, era prazeroso, é alguma coisa que você já se desprendeu há muitos anos e que você está contente que você realmente conseguiu deixar isso de lado. Mas às vezes, se você cair na artimanha dele, o que vai acontecer com isso? Você vai, às vezes, ficar naquele pecado ali, ciente que está naquele pecado, e pode ser muito perigoso para a sua alma, para o seu espírito, porque o inimigo ele começa, a batalha dele é na tua cabeça. Ele começa a viajar na tua alma, ali, na mente, no cérebro. E ele coloca aquelas ideias, aquelas coisas ali. E tem pessoas que, infelizmente, caem na artimanha dele e acabam até não voltando, não se arrependendo. E aí é que está o perigo. Como a palavra de Deus diz, que nós não devemos temer os homens. O homem pode matar o nosso corpo, mas nós temos que temer, sim, o inimigo do nosso espírito. Nós já conhecemos, está na Bíblia Sagrada, aquele que se julgou melhor do que Deus, Satanás. É esse que nós devemos temer, é esse que nós devemos batalhar o dia a dia. Porque nós lutamos contra as potestades e a palavra não está vindo agora, mas eu vou dizer, as autoridades, né, do, do universo espiritual. É aquilo que a gente não vê com os olhos, só se Deus nos der a permissão para nós vermos, porque tem coisas que Deus dá a permissão para o servo dele ver, e tem outras que são totalmente fechadas, lacradas. Nós não temos permissões para ver certas coisas. E essa luta, nós sabemos que ela é espiritual, porque todo dia, se você é cristão, você sabe que é uma batalha a partir do momento que você abre o seu olho, até você dormindo, o inimigo ele coloca sonhos ilícitos na sua cabeça. E quando eu estou dizendo ilícito, não estou falando assim de uma matéria em relacionamento ao sexo ou não. Coisas ilícitas que não é para você sonhar, pode ser algum um sonho que vai te fazer ficar com medo, um sonho, coisas sobrenaturais, você pode ter um sonho desse, você pode ter um sonho... Enfim, ele até no sonho, ele tenta tirar a tua paz, porque a paz ela vem de Deus, ela vem de Jesus. Lembra quando Jesus ele estava para sair desse mundo, ele disse, a minha paz eu vos dou. E quando eu for, eu vou mandar um consolador. Quem é que nos ensina? Como a palavra de Deus, acabei de ler para vocês aqui, é o Espírito Santo que, na hora quando nós fomos levados na frente de uma autoridade, vão querer nos persuadir para negar Jesus, porque esse tempo está próximo, amados, já estão perseguindo os cristãos. Quem vai nos ensinar? É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que move dentro de nós, que nos dá sabedoria de enfrentarmos coisas que nossos olhos não vê. Você já passou por alguma situação que você sentiu aquela presença maligna dentro da sua casa ou no ambiente que você está visitando e na hora você fica até meio com aquele impacto, não sabe o que fazer, e o Espírito Santo ele toca em ti, ele te instrui naquele momento, ele te dá aquela sabedoria que você deve fazer, você faz. Você faz o que o Espírito do Senhor ele está te guiando. E é isso que a palavra de Lucas aqui no livro de Lucas está dizendo para a gente. Essa confiança ela tem que vir de dentro. Ela já tem que estar sendo trabalhada na sua vida, porque você já sabe quando é Deus falando com você, você já tem essa experiência, você já conhece. Tem momentos que o Espírito Santo ele fica em silêncio. Também sabemos que há esse momento na nossa vida, mas
Há momentos que ele fala. E eu não sei se você já notou quando você está numa situação de perigo, sempre vem aquela instrução para você. Louvado seja o nosso Senhor, que não nos deixa um só momento da nossa vida. A nossa vida pode ser uma vida de guerra, batalhas, lutas, altos e baixos, como os americanos dizem aqui, up and down. Mas Deus, Ele está com a gente, Ele está em cima, Ele está embaixo, Ele está ali, aqui, dentro de nós, falando conosco, nos guiando, nos posicionando, nos dando a oportunidade de aprender cada vez mais. Às vezes vem situações na nossa vida que é difícil, mas naquele momento do problema é que nós aprendemos mais. Aquilo ali apareceu para nos instruir a como mudar, a lapidar o nosso caminhar. Temos que dar graças a Deus por tudo, até nos momentos difíceis da nossa vida, até no momento de tribulações. É difícil agradecer no momento de batalha, mas é aí que o crente, aquele que tem fé no Senhor, ele vai agradecer. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por o Senhor estar aqui me guiando, por o Senhor estar me guardando. É o Senhor que faz eu lutar essas batalhas. É o Senhor que faz eu vencer, porque o Senhor é que me guia, é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que peleia as minhas lutas espirituais que eu não consigo vencer sem a tua providência. Amém? Nós temos que ser até humilde na hora do reconhecimento, porque sem Deus nada nós podemos, meu amado. Nada nós podemos. Com Ele, tudo podemos. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é a nossa rocha? Quem é o nosso Redentor, o nosso Salvador? Nós sabemos quem é. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não é um Deus de fracasso, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus de conquista, Ele é um Deus que nos levanta. Ele não deixa o filho dele ficar no chão. Ele não deixa o filho dele mendigar o pão. Ele não deixa. Ele provém, Ele dá. Basta termos fé, basta termos confiança, basta ter aquela consciência profunda dentro de você que Deus está contigo. Deus, Ele vai te tirar de qualquer situação. Ele vai te tirar. Tudo que a gente passa nessa vida, meu querido, minha querida, que está escutando essa mensagem hoje, é passageiro. Não fica aí pensando que você vai ficar nessa situação por muito tempo. Deus, Ele vai te tirar dessa situação. Você pode estar passando um período largo num momento da sua vida. Quando eu digo largo, é anos numa situação que você às vezes já está querendo ficar fraca na fé. Você já está, o inimigo ele está trabalhando ali. Olha, faz muito tempo tu continua orando, faz muito tempo continua louvando, faz muito tempo aí é quando você tem que ser mesmo ligado na palavra, na Bíblia. É quando você diz, sai para lá, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu vou louvar, eu vou orar, eu vou agradecer o meu Deus, porque meu Deus está aqui, Ele está me vendo. E isso aqui é temporário. Para Deus, um dia, um ano é 1000 anos, né? Uma coisa assim. Então, querido, o nosso tempo é diferente do nosso Pai Celestial. E Ele, como Pai, Ele sabe dar o melhor para os filhos dele. Nós que somos humanos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina o nosso Deus. Tudo é temporário. Então, deixa essa mensagem para você. Não tema o homem, não. Se alguém quiser, sabe, te colocar contra a parede com as palavras, para ver onde está a sua
fé, ou então para o próprio inimigo te acusar, olha, tu não é santa, olha, tu não faz isso. O amigo, toda palavra acusadora não vem do nosso Deus, amém? Não vem do nosso Deus. E quando você vê uma pessoa usar as palavras, um descrente, para querer provar a tua fé, você mergulha nessa pessoa. Como é que você mergulha? O Espírito Santo vai te guiar a mergulhar profundamente, você vai profetizar, você vai falar desse nosso Deus que é tremendo. E você vai dizer para essa pessoa, olha, a fé que eu tenho em Deus é inabalável, né? Inabalável. A sua descrença não vai tirar a minha crença. Eu creio num Deus vivo e verdadeiro, o Deus de ontem, hoje e sempre. É o Deus de agora, é o Deus da manhã. Ele não muda, ele muda a situação, assim como ele pode mudar você. É só você se arrepender dos seus pecados, virar a costa para esse mundo e servir esse Deus maravilhoso, que ele vai abrir portas na sua vida que você nunca viu. Ele vai abrir tua visão espiritual. Ele vai fazer você entender certas coisas que você não está entendendo, porque você ainda está com as escamas nos seus olhos, você está cego, você não tem conhecimento. Mas quando você fala com alguém assim, você tem que falar com amor, com carinho. Sabe por quê? Porque tem certas pessoas que ainda não têm esse conhecimento. E o nosso Deus, ele nos ensinou a amar o próximo. Então, quando você for falar com alguém, fala com carinho, fala com amor. Fala desse Deus. Ele, acima de tudo, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que ele quer salvar a todos. Eu deixo essa palavra para você pensar hoje, para você meditar. Meu nome é Eliane Liri. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou desse tema, curta, se inscreva no nosso canal. Faça seu comentário, fique à vontade ou apenas divulgue esse canal, sendo assim você já está ajudando outras pessoas a ouvir a palavra de Deus. Amém? Até a próxima e que Deus te abençoe.